Olá pessoal, estou aqui com o meu primeiro convidado do nosso talk show. Eu vou contar para todo mundo, Ralph Viana, esse homem de Deus, uma pessoa muito querida. Ralph, seja muito bem-vindo ao nosso talk show e com certeza o Senhor vai trazer muitas bênçãos sobre a minha vida, sobre cada um dos nossos irmãos que vão ter acesso a esse material através de parte do seu testemunho que você vai contar aqui. Bem-vindo. Amém. Obrigado, pastor. É uma honra ser o primeiro do Talk Show. Amém. Creio que irei falar aqui para vocês. Eu agradeço a oportunidade, né? Glória a Deus. Amém. Homem de Deus, nós estamos aqui com esse talk show, conforme já foi dito antes, né? Nós queremos conhecer parte do seu testemunho de conversão. Muitas pessoas, elas nasceram em berço cristão, né? Ou em berço evangélico. Os pais já eram cristãos e a pessoa já foi conduzida pelos pais ali na presença de Deus. Eu, particularmente, não fui assim a minha caminhada com Cristo, e eu quero saber como foi a sua. Muita gente quer saber como o Ralph, quando e como o Ralph conheceu a Cristo e começou a sua caminhada no mundo evangélico. Amém. Vou contar para vocês aqui a minha história, né? Pastor, tudo começou a minha caminhada quando eu conheci a Cristo, né? Eu conheci a Cristo quando eu estava em Belém do Pará. Sim. Fui evangelizado através de um amigo e ele me apresentou a Cristo, né? Glória a Deus, que bom. Estava lá na vida, né? Sim. Vida contrária. E eu fui evangelizado lá. Quando eu vim para Marabá... Você é de Marabá. Eu sou filho de Marabá, criado aqui, nascido aqui mesmo. Minha terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Terra boa. E daí eu fui evangelizado pelo Marcos e recebi um convite para ir numa igreja, Assembleia de Deus, na Folha 20, dia 7 de fevereiro. Amém. Vocês sabem qual é esse tempo aí, fevereiro? A data ficou marcada, hein? Ficou marcada porque é uma data do carnaval. Sim, fevereiro, né? Fevereiro. Então eu fui... Mas antes de eu ir para a igreja, eu passei por um discipulado. Eu fui ler a Bíblia, não sabia nada da Bíblia, não conhecia Deus. Tudo isso conduzido ali pelo Marcos, Pelo seu amigo. Pelo Marcos. Glória a Deus pela vida dele. Amém. E nessa caminhada, ele fez um estudo bíblico, fazia estudo bíblico entre os meus irmãos, cunhados. Que bênção, Ralph. E eu fui convidado para ir num culto de mocidade, culto de jovens. Até então, tua história tá bem parecida com a minha, viu? E fui convidado e nesse dia deu tudo errado para mim ir pro culto, né? Chegar na igreja. Chegar na igreja. Será se era competição com o carnaval? É uma luta interna. Sim. Para quem era mundano, é difícil. É muito difícil. E eu fui para esse culto. E chegou um momento que, na hora dos louvores, o que mais tocou em mim foi a questão do louvor. Que uma irmã estava cantando, eis que vejo os céus abertos. E eu tinha aquela curiosidade, né? Mas tinha uma impressão de um Deus brabo. Eu tinha medo, né? Tinha medo de Deus. Deus distante. Deus distante e tal, assim, é muito arisco. Mas eu fui, assim, e nesse culto, nesse movimento, teve apelação e uma guerra, uma luta dentro de mim. E quando houve o momento do convite, eu até me emociono, né? Tem um lencinho aqui. Tem um lencinho. Fica à vontade. E posso também falar o nome da pessoa que deve. O Gelson, um grande amigo meu, Sim. fez parte da minha caminhada, ele começou a falar e ele contou toda a minha história. Deus usando ele, Deus usou ele chamando e falando, você que está aqui, você não veio em vão, foi Deus que te trouxe. E foi a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, a quarta pessoa, a quinta pessoa, a sexta. Quando foi na sétima, eu não aguentei não. Aí eu levantei. Glória a Deus, que maravilha. E pastor, eu sinto que quando eu levantei, eu senti umas correntes quebrando. E eu levantei e eu fui assim, chorando mesmo, porque eu sentia assim, um toque real no meu coração. E eu fui, para a glória de Deus, aceitei Jesus. A igreja toda veio, porque quem me conhecia naquele tempo, Sim. né, um cara como eu,
Então, foi assim impactante aquele culto. Amém. E a igreja veio, me abraçou, a juventude. E glória a Deus, eu tô aqui hoje contando para você. E, Ralph, é uma data marcante, né? É uma data marcante. Eu nunca A esqueço. gente costuma falar que é a decisão mais importante na vida do ser humano, né? Sim, Dizem que de tantas decisões que o ser humano precisa tomar, existem duas que são muito fortes, né? A primeira dela é essa decisão que você tomou, que eu também tomei, que é a decisão de entregar a vida para Cristo e viver para Ele. E a segunda é a decisão da escolha do cônjuge, né? Que essa é uma história para outro talk show, né? sim. O nosso talk show de hoje é ouvir parte desse teu testemunho e nós já estamos ouvindo aqui, sendo edificados. Mas, então quer dizer que esse Ralph era do mundão. Sim, mundão mesmo ali, festa, bebida, mas o Senhor foi tão bondoso que na minha juventude ele já logo me... Você tinha quantos anos, Ralph, quando você tomou a Eu decisão? tinha 23 anos. 23 anos. 23 anos. Um jovem, Jovem, solteiro. solteiro, praticamente só, né? Assim, como diz a Adri, né? Era o patinho feio. Quem é Adri? Adri é minha esposa. Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos, né? Glória a Deus. Sou um homem bem feliz com a minha família, com a minha esposa, uma mulher de Deus. Tenho 3 filhos lindos, minha filha Esther, hoje é casada com o Matheus, tem um genro. Amém. Tem o João Guilherme, que tem 19 anos, e a Alicia Linda, que tem 10 anos. Glória a Deus, que maravilha. Amém. Ralph, e o que é que você pode contar pra gente do que o Ralph foi liberto? Você falou agora há pouco e nós sabemos, né? Quando a gente está fora de Cristo, fora do Evangelho, a gente vive uma vida ali de carnalidade, né? Vive ali solto e comete um pecado daqui, comete um pecado dali, até porque não tem o conhecimento bíblico, não tem aquele conhecimento de qual seja a real vontade de Deus para a vida da pessoa, e alguns vivem de fato dissolutamente, né? Então, qual era a vida do Ralph lá no mundo e de que pecados o Ralph foi liberto? O que é que você pode trazer para a gente? É claro que tanto você como eu, como muitas pessoas, foram libertos de muitos pecados ao começar a caminhar com Cristo. Mas o que é que você pode trazer para a gente para edificar a nossa fé? Pastor, eu nasci em um berço diferente, né? Sim. Não conhecia Jesus, minha família é católica, né? Então eu cresci nesse meio aí tudo, não tinha conhecimento da palavra de Deus, o que eu tenho hoje, né? Mas eu tinha várias mazelas da vida, né? Sim. Tinha os pecados, gostava muito de festa. Eu era aquele cara que desaparecia na segunda e só aparecia na outra segunda. Festa mundana, né? Tudo que você pensar de festa, da bagaceira que o mundo... Você estava dentro. Estava dentro, né? E questão de vício da bebida, cheguei Sim. a beber, né? O Senhor logo me chamou nos 23 anos, né? Então, assim, conte aí, dos 18 ao 23, né? Sim. Então foi uma vida aí meio que totalmente perdida, sem conhecimento de nada. Não acreditava em Deus, né? Não acreditava, eu era totalmente ateu. Quando você disse há pouco que a sua família é uma família católica, sim, você se considerava um católico praticante? Nem católico, Nem católico. Nem católico. Eu cheguei aí uma vez na igreja católica, mas não tinha uma fé, quando eu li a Bíblia eu não entendia nada. O Ralph era solto. Solto, levado da breca aí, loucão aí da vida aí. Ralph, e você nessas festas, né, mundanas, conhecidas assim, né? Aí o Ralph dançava, bebia, era... Pastor, o que mais a minha carne reinava era na época do carnaval. Sim. Chegava carnaval, sumia no mundo aí. Desaparecia minha mãe doida atrás, meus irmãos, minha irmã ia me buscar. Festa na cidade, festa fora na da cidade. Fora de Marabá. Aonde tinha beco de festa, o Ralph nós estava dentro aí. A galera perdida, a gente estava aí, doido aí. E uma vez que o Ralph entrega a vida para Jesus, o Senhor vai fazendo um processo de limpeza na vida do Ralph e ele vai abandonando essas coisas. Conta pra gente aí. Pastor, eu lembro que uma época, assim que eu aceitei Jesus,
Não foi fácil. Né? Vou contar aqui um É o pouquinho. início, né? Não foi Da fácil. Eu caminhada. lembro que eu contei os meses que o que mexia muito comigo eram as festas aí por aí, né? E eu lembro que uma vez eu tava. Já tinha ido para a igreja, só que eu tava na igreja, como é que fala? O pé dentro da Um igreja e pé no na mundo, igreja, outro né? no mundo. Então era isso. E eu lembro que uma vez eu comecei. Começou ali, né? Que eu larguei totalmente. Que quando eu tava ali com o pessoal e escondido. Sim. Tava escondido. Ah, não, eu tô na igreja, mas aqui ninguém vai saber que eu tô aqui e tal. Eu lembro que eu comecei a dançar e a mulher falou assim: ó, o pastor! Meu Deus. Aí eu falei: que é isso? Aí começaram a falar um monte de coisa pra mim, né? Aham. E aí eu saí triste, chorando assim pro canto, envergonhado, né? Eu falei assim: Deus, se tu existe mesmo, me tira desse mundo, Sim, porque a pior coisa é você é ser perdido, não ter moral, não ter respeito. eu Eu imagino. não tinha moral, eu não tinha respeito. Eu era assim praticamente um perdido. Tanto que eu lembro que minha mãe conversava e eu não dava ouvidos, minha irmã mais velha conversava, não dava ouvido. Eu sei que era perdido, sem Jesus, uma pessoa sem Jesus ela é cega. Então, assim, a minha carne ela desejava, né, os prazeres desse Sim. mundo. E, e qualquer pessoa passa por isso, né, Ralph? Qualquer pessoa. Principalmente alguém como você, que era realmente do mundão, como a gente já falou, né? Era do mundão. Mexer nas coisas alheias, Sério? né? Mexer nas coisas alheias. O, É aquele, o, o o, Zé Perigoso. o interessante, Ralph, é que talvez algumas pessoas que possam estar assistindo esse talk show e ouvindo o seu testemunho, possa talvez até se espantar, né? Eu não sabia que o Ralph era tudo isso, né? Praticava essas coisas. Mas a gente precisa lembrar do que a Bíblia nos traz, né? O Senhor Jesus, ele declara que ele não veio para os sãos, ele veio para o doente, ele veio para o Os perdido, perdidos, né? ele veio para o perdido. Então, ainda hoje, muitas pessoas não acreditam na convenção de algumas pessoas. Não acredito que um ladrão pode ser liberto. Foi o que aconteceu comigo quando eu fui aceitar Jesus. Muita gente escaçoaram lá dentro da igreja, né? O Ralph? Aquele ali eu não dou 3 dias. Mas só eu sabia o que eu tinha dentro de mim. Aquela tristeza, aquela falta de Deus, aquela falta de alegria. Entendeu? Eu tinha uma Interessante. alegria passageira. Sim, Eu ia para aquelas coisas ali tudo, mas na hora que eu saía me dava aquela tristeza. Eu lembro que uma vez eu fui pular carnaval, morava eu e meu irmão que é pastor para a glória de Deus, pastor Carlos inclusive, sim. se o senhor conhece. Glória a Deus, que bom. E nós fomos pular carnaval. Que quando eu levei minha roupa, eu coloquei no saco, Ah, atrás de um carro alegórico lá, porque quando eu terminasse de pular carnaval, isso ali já era plano de Deus para me poder vazar desse mundo. sim. Eu lembro que quando eu coloquei minha roupa lá naquele carro alegórico, que eu voltei para me fazer lá, pular lá o negócio, a festa da carne lá, acabou tudo. Eu lembro que caiu um toró tão grande, eu tava com a fantasia, e choveu, moço, que molhou, que caiu as penas por lá, parecia um pinto molhado. Que fantasia era essa, Ralph? Não vou nem entender. Mas eu sei que eu comecei a ver ali como o inimigo trabalha na vida do ser humano para colocar mesmo como cavalo dele. E eu lembro que eu morrendo de sede. E aí eu corri para pegar minhas coisas para me comprar uma bebida, um negócio. Quando cheguei lá, Sim. tinham roubado as minhas coisas. A fantasia. Pastor, aquilo ali eu fiquei desesperado. E não tinha ninguém. Não tinha ninguém para me ajudar nesse momento. Tava todo mundo desbandeirou, todo mundo louco, né? E eu lembro que eu desejei, pastor, beber uma lata de cerveja que estava no canto. Meu Deus. Todo molhado, todo sujo, todo fedorento. Isso que hora? Madrugada? Já era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Porque Senhor, amor. quem tá lá no mundo acha isso normal, né? Normal. Hoje nós aqui, nós convertidos, a gente vê que A gente isso consegue contemplar, consegue né? dizer, não, eu não quero isso pra minha vida, não quero isso para meu filho, pro meu irmão, né, pro meu amigo. Então, eu me vi como um ninguém. Beleza, isso aí foi só o que aconteceu. Quando nós voltamos para casa, tinham roubado, arrebentado a nossa casa, tinham levado tudo. Misericórdia. E aí aquilo ali, eu vi que aquilo ali não era para mim, né? Então assim,
Para a glória do Senhor Jesus. E isso foi te conduzindo, né? Foi para Cristo. Foi vendo que era plano de Deus para me sair daquilo ali, que isso ali não era para mim, não era para minha família. Eu não queria viver uma vida daquela ali. Eu não me olhava naquele estado ali. Sim. Aí foi quando os teus olhos começaram a abrir, né? Uhum. Você começou a perceber, não, isso aqui tá errado. Isso aqui não é algo para um ser humano, né? Exatamente. Eu falei, não, eu não quero isso para minha vida. E foi quando eu fui para Belém, inclusive no bendito carnaval. De Belém. Lá de Belém, lá no interior chamado Santa Bárbara. Deus falou ali comigo naquele lugar. Sim. E eu fui sendo evangelizado, meu amigo ia atrás de mim, eu envolvido lá com as garotas, na festa, bebendo e tal. Não queria saber, até que ele chegou mesmo e falou para mim, Ralph, isso não é vida que você está levando. Deus não se agrada. E aí ele começou a pregar. Eu lembro que quando nós estávamos todo mundo dormindo, eu dormia no beliche. Sim. E ele dormia em cima. E eu lembro que esse homem chorava. Inclusive, nas orações dele, era o meu nome, o nome do meu irmão e o nome da minha cunhada. Que maravilha, Ralph. Salve o Ralph, meu Deus, tira o Ralph desse mundo. O poder da intercedendo ali. E aquilo ali, meu coração sendo despedaçado, né? Meu Deus, que maravilha. Salva o Carlos, salva a Tayana, salva a nossa família. E para a glória de Deus, pastor, a oração, ela move os céus, né? Então, assim, a primeira pessoa que foi, naquele dia ali, dia 7 de fevereiro, eu fui e quando eu estava lá firme, eu fui atrás do meu irmão. Carlinhos, vamos. Tayana. Eu lembro que a minha cunhada foi, aceitou Jesus grávida, já tinha casado, sim, né? E estamos até hoje. Que maravilha, glória a Deus. Perseveraram, né? Estão perseverando na fé. Estamos. Não é fácil, você sabe que não é fácil, né? Tem seus processos, né? Tem as lutas, né? Mas não há vitória sem lutas. Sim. E a gente está aí perseverando. Ralph, e você contando, né? Todo esse relato, citando o nome do Marcos, seu amigo, que foi canal de Deus para a sua convenção, né? Uhum. Para te conduzir a Cristo. Aqui a gente pode comentar um pouco sobre essa importância, né? O Espírito Santo, ele é o autor da convenção de qualquer pessoa. Mas o Espírito Santo, ele usa alguém. Na tua história, ele usou o Marcos. Sim. Né? Ele usou o Marcos. E isso é importante lembrar, porque agora o Ralph também é canal de Deus na vida de outros. Glória a Deus. Né? É uma corrente. O Marcos foi bênção na sua vida e hoje você é bênção na vida de outros. É uma pedra na coroa dele, né? Isso, justamente. Outra coisa também que eu esqueci de dizer, porque eu morava ali, eu sempre morei aqui em Marabá, né? Sou filho de Marabá e a minha vida eu cresci aqui na Folha 28. Então eu tinha duas famílias que eram evangélicas. Uns eram batistas e outros eram assembleanos. Sim. E eu lembro, eu não sei se você já ouviu há muito tempo atrás, aqueles discos de vinil. Sim. Eu lembro que a Dona Felisbela, até hoje é viva, né? É assembleana. Nossa, devo muito a Dona Felisbela também, assim, um carinho que ela teve por mim, que eu não tive pai. Assim, eu perdi meu pai com 7 anos de idade. Muito cedo, uma coisa que eu quero falar pro senhor. Então eu era órfão. Eu tinha uma solidão, uma tristeza. Eu olhava todo mundo com pai, chegava Natal, porque meu pai era um homem bom, então assim, eu perdi ele e não cheguei a conviver. Como hoje eu tenho uma Alice que convive comigo, João Guilherme Esté. Então assim, sou um pai presente. Uhum. E eu perdi meu pai muito novo, então eu fiquei com aquela ausência, aquela revolta. Eu era revoltado. Que é a orfandade, né? Tipo, me sentia órfão. E eu lembro que a dona Nazaré, né, que era da Batista, ela sempre levava a gente para a igreja. De manhã na escola bíblica, levava nós para a igreja. Só que me levou até uma certa idade. Depois eu me desbandei ali para o mundo, né? Que eu fui encontrado, né, com 23 anos, sem ter Jesus, né? E a dona Felisbela botava umas historinhas, não sei se você já ouviu, e falando do dilúvio, né? E botava de Noé trabalhando, fazendo a arca. Então aquilo foi... Eu sei que Deus trabalhou. Penetrando. Né? Deus trabalhava. E eu lembro que a dona Nazaré levava a gente para a igreja e a família da dona Felisbela tentava levar a gente para a Assembleia de Deus. Mas a gente era igual rato de esgoto, né? Não queria. Mas o Senhor foi tão maravilhoso que eu precisei sair de Marabá
para ir lá para o interior de Belém. Depois, quase chegando lá em Mosqueiro, Sim. foi onde eu ouvi a palavra e tive o desejo. E eu Glória a vim de lá Deus. para cá mesmo assim, querendo conhecer Jesus. Amém. E foi quando o Marcos fez o evangelismo aqui em toda a nossa família. E dessa família saíram 3, que foi eu, Carlinha e a Tayana. Sim. Aceitamos Jesus. E hoje nós somos, né, perseverantes aqui até hoje. Carlinhos já é Glória a pastor com a Deus. Que Tayana. maravilha. Eu sou aí líder de célula, né? Sou casado hoje, tenho os meus filhos. Constituir uma família. Tenho uma empresa, uma profissão, uma empresa. Sou reconhecido aqui em Marabá, nessa Glória área de a Deus. eventos, né? E é isso. Que maravilha, Ralph. Ao longo da sua fala, com certeza a gente já ouviu, né? Que caminhar com Cristo tem muitos benefícios. Sim. Por que é que a gente fala isso? Porque muitas pessoas, seja elas jovens ou não, solteiras ou não, muitas pessoas têm aquele pensamento, né? Não, ser cristão é ser infeliz. Ser cristão é não brincar, é não se divertir. E não é, né? Então, por mais que você já tenha falado, mas fala pra gente aí de forma resumida, quais benefícios servir a Cristo lhe trouxeram? Pastor, um benefício que eu tive foi o fortalecimento da minha fé. Sim. Para a gente poder estar firme no Senhor, nós temos que estar fortalecendo a nossa fé. Através de oração, através da palavra, Amém. né? E uma busca de vida contínua com Deus, né? Uma intimidade com Deus, Sim. buscando a Ele. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, antes eu li a Bíblia e não entendi. Quando eu aceitei Jesus, que eu comecei nessa busca, o Senhor ele falou comigo, né? Que Ele me tirou de um charco de lodo, falou lá no Salmo 40. Sim. E firmou os meus passos sobre a rocha e Glória a colocou um Deus. novo cântico na minha boca. Amém. Eu senti isso na minha vida, né? Eu busquei esse benefício na minha vida, né? E uma alinhada de princípios bíblicos, né? Nós temos que ter na nossa vida cristã. Amém. E um crescimento pessoal e espiritual. Nós temos que buscar, né, constante Sim. para termos uma vida de sucesso com Deus. É um processo, né? Sim. É um processo. Às vezes, algumas pessoas, elas até têm medo. Não, eu não vou aceitar Jesus, não. Não vou entrar numa igreja, não. Porque é complicado. Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou vencer? Eu gosto de dançar, então tenho que parar de dançar. Eu gosto de beber, vou ter que parar de beber. Né? A pessoa, ela própria vai pensando em muita coisa e vai achando que é impossível servir a Deus. E através do seu testemunho, que agora a gente entende que não é impossível. Sim. Você era alguém do mundo, começou a caminhar com Cristo. É claro que no início o processo é mais forte, né? Não e é você fácil. vai abandonando um lado para entrar para o outro. Então, nesse meio termo aqui, você precisa de ajuda, Sim. precisa de um discipulador. Sim. Como você acabou de falar, a pessoa precisa mergulhar em uma vida de oração, leitura da palavra. Sim, busca. Precisa congregar, Sim. né? É importante. Com certeza. Eu sou membro desta igreja aqui, meu pastor é aquele. E se tem uma ali. igreja com célula, você precisa estar em célula. Sim. Porque ali tem pessoas que podem estar te ajudando, né? Te discipulando. E isso aconteceu comigo. Eu vim para a igreja em células e eu fui discipulado. Mais ainda, né? Glória a Deus. Eu que bom. até gravei que quem anda com Deus não erra. Né? Quem anda com Deus, ele vai procurar fazer o certo. Sim. Quem escuta Deus vai ouvir Ele. Quem busca Deus vai encontrar, né? E quem fala com Deus, ele não vai ficar sem resposta. O Senhor ele está ali, ó, de ouvidos, de braços abertos. A qualquer momento você precisar dele. É verdade. É um Deus presente. Né? Isso. Outra coisa, que quando eu não tinha Jesus, igual eu falei lá, voltando aqui um pouco para conhecer Deus, né? Eu me sentia órfão, eu me sentia triste. E eu perdi meu pai em 81. Né? E eu fiquei naquela solidão. Anos, né? Tinha 7 anos, perdi em 81. Então, meu pai era um homem muito bom, respeitador, um excelente homem, assim, aqui em Marabá todo mundo conhecia o finado Viana, o pessoal chama até hoje, né? O Viana. Uhum. Então, quando ele morreu, ficou aquela ausência. Eu imagino. Criar pela mãe, minha mãe não conhecia Jesus, e aquela loucura, você sabe como é que é.
Quando eu aceitei Jesus, aquele vazio que tinha dentro de Aquela mim, orfandade. pastor, eu tenho Deus como se fosse meu pai presente, sabe? Você andar convicto que tem alguém com Amém. você, que te dá alegria, que te dá carinho, que te dá apoio, você acorda feliz. Que bênção, Eu sou uma Ralf. pessoa feliz. Que maravilha. Eu sou uma pessoa feliz dentro da minha casa. Quem me conhece, quem anda comigo, não é uma alegria fingida, é uma alegria interna. Real, né? É uma alegria real. Quando eu tô triste, as pessoas percebem. Mas eu sou muito grato ao Senhor, eu sou muito feliz. Eu tenho Ele como se fosse meu pai mesmo. Tanto teu pai celestial como literal, né? Sim, Bem presente, né? presente mesmo, assim. Ralf, isso é muito importante, porque muitas pessoas que hoje, mesmo estando na igreja, caminhando com Deus, entregaram a vida para Cristo, alguns não sentem a paternidade divina. Infelizmente, algumas pessoas, elas estão na igreja, estão procurando servir a Deus, se referem a Deus como Deus e como Senhor, mas ainda não o reconhecem como Pai. Nossa. E que bom ouvir isso de você, que você teve essa percepção e tem esse sentimento, né, da paternidade. Hoje eu não ando mais só. Glória a Deus. Tenho paz. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Deus me deu um lar abençoado. Né? Deus me deu meu emprego, minha empresa hoje, assim. Amém. Né? Eu sou grato a Ele por tudo que Ele tem feito. Né? Desde o dia que eu conheci. A minha ida ao encontro dele foi lindo. Eu sou muito grato até hoje. Né? A minha caminhada com Ele não é fácil. Mas o Senhor, eu sei que Ele tem grandes planos para nós. Tem sim. Glória a Deus. Pois, Ralf, que maravilha. Muito feliz aqui ouvindo parte, né, do seu testemunho. Amém. É claro que esses minutos de testemunho não é todo o seu testemunho, é algo breve, né? É um resumo. Mas eu acredito que assim como edificou minha vida, está edificando a vida de quem está nos acompanhando através desse vídeo. Eu quero que o Ralf agora deixe uma mensagem para os nossos internautas, cada pessoa que está nos acompanhando através desse talk show, através das redes sociais. Deixa, Ralf, por favor, uma breve mensagem para quem ainda não caminha com Cristo. Assim, você que não conhece ao Senhor, eu digo para você que venha para a presença dEle, andar com Cristo, você não vai se arrepender. Né? Um dia eu estava aí como você, né? Triste, abatido, se sentindo só. E quando eu encontrei Jesus, tudo mudou na minha vida. E estar com Deus é ganhar. Ganhar. Você só ganha, você não perde. Andar com Deus, você vai ser abençoado, você vai ser feliz. Andar com Deus é só sucesso, é só o poder. Essa é a sua frase marcante, né? Sim, é só o Só poder. o poder. Povo de Deus, eu acredito que você, assim como eu, fui edificado pelo testemunho do Ralf. O Ralf, como eu já dito no vídeo, hoje ele, com a esposa, os filhos, fazem parte da nossa igreja, Nova Aliança Sião, aqui de Marabá. Hoje o Ralf é líder de célula, juntamente com a sua esposa. Eles dois são líderes do ministério de ornamentação da nossa igreja, ministro de louvor, né, na nossa igreja, canta muito bem, gogó de ouro. E nós louvamos a Deus, Ralf, pela sua vida, pastor. pela vida da sua família. Glória a Deus. De fato, como você mesmo disse, né, você é uma pessoa alto astral, super alegre, onde você está, garantia de muitas risadas, Amém. de muita alegria. E eu louvo a Deus pela sua vida e faço votos que você continue nesse caminho perseverante e sendo canal de Deus na vida de muitas pessoas, em nome Amém. de Jesus. Glória que o a Senhor Deus. prospere seus caminhos, prospere sua família, sua empresa, a RA Eventos, que vai estar passando aí o
IG dela para você seguir e contratar. Empresa Segue lá. top de linha. Que Só Deus te poder. abençoe, Ralph. Amém, pastor. Tamo junto. Que esse testemunho alcance muitas pessoas e conduza muitas pessoas para Cristo. Amém. Amém? Deus te abençoe. Eu que agradeço a Tamo oportunidade. Aleluia. Amém. Queridos, quero convidar você a conhecer a nossa igreja, Nova Aliança Sião, Folha 31, quadra 2, lote 2, bem pertinho da rodoviária, na Nova Marabá. Domingo nós temos 3 cultos, 9, 17 e 19h30. Convida a sua família, vamos cultuar ao Senhor. Quarta nós temos quarta de milagres. E sábado à noite nós temos Aliança Team Jovem. Segue o nosso Instagram também, @Nova Aliança Sião. Fica por dentro de toda a nossa programação e até o próximo Talk Show. Deus te abençoe. Tamo junto.